Leitura da NR1 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, de acordo com a última atualização da Portaria do Ministério do Trabalho 1419, de 27 de agosto de 2024. O objetivo desta norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde do trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho, SST. Para fins de aplicação da norma regulamentadora, considera-se os termos e definições constantes no anexo 1. Campo de aplicação. A NR obrigam, nos termos da lei, empregadores e empregados urbanos e rurais. As NRs são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos, da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos do Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela CLT. Nos termos previstos em lei, aplica-se o dispositivo nas NRs e outras relações jurídicas. A observância das NRs não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obra ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, bem como daquelas oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. Competências e estruturas. A Secretaria de Trabalho, STRAB, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, SIT, é o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho para formular e propor as diretrizes e normas de atuação e supervisionar as atividades da área de segurança e saúde do trabalhador. Promover a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, CAMPAT. Coordenar e fiscalizar o programa de alimentação do trabalhador, PAT. Promover a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho em todo o território nacional. Participar da implementação da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, PNSST, e conhecer em última instância dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelo órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, salvo disposições expressas em contrário. Compete à CIT, os órgãos regionais a ela subordinados em matéria de segurança e saúde no trabalho, nos limites de sua competência, executar fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho e as atividades relacionadas com a CAMPAT e o PAT. Cabe à autoridade regional competente em matéria de trabalho impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Direitos e deveres. Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar e reduzir tais riscos, os resultados dos exames e de exames complementares de diagnósticos aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos e os resultados das avaliações ambientais realizadas no local de trabalho. Elaborar ordem de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Permitir que os representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença do trabalho, incluindo a análise de suas causas. Disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à saúde e segurança no trabalho. E implementar medidas de prevenção, ouvir os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade: eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho e adoção de medidas de proteção individual. As organizações obrigadas a constituir a CIPA nos termos da NR5 devem adotar as seguintes medidas: além de outras que entenderem necessárias, com vista à prevenção e ao combate ao assédio sexual
e as demais formas de violência no âmbito do trabalho. Incluir regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e empregadas, fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias para a apuração dos fatos e, quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência, garantido o anonimato da pessoa denunciante, sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis, e realização, no mínimo a cada 12 meses, de ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho, em formatos acessíveis, apropriados e que apresentem a máxima efetividade de tais ações. Cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive ordens de serviço expedidas pelo empregador. Submeter-se aos exames médicos previstos nas NRs, colaborar com a organização na aplicação das NRs e usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento dos dispostos nas alíneas do subitem anterior. O trabalhador pode interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, por motivos razoáveis, envolva risco grave e iminente para a sua saúde, informando imediatamente ao superior hierárquico. O empregador não pode exigir o retorno dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam adotadas as medidas corretivas da situação de grave e iminente risco para a sua vida ou saúde. O trabalhador deve ser protegido das consequências injustificadas em decorrência da interrupção prevista no caput do item 1.4.3 desta NR. O trabalhador deve comunicar imediatamente ao superior hierárquico as situações de trabalho que envolvam risco grave iminente para a sua vida ou saúde, bem como de terceiros. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função, que impliquem alteração de risco, deve receber informações sobre riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e controlar tais riscos, as medidas adotadas pela organização, os procedimentos a serem adotados em situação de emergência e os procedimentos a serem adotados em conformidade com os subitens 1.4.3 e 1.4.3.1. As informações podem ser transmitidas durante os treinamentos e por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico. Gerenciamento de riscos ocupacionais, de acordo com a redação dada pela portaria do MTE 1419, de 27 de agosto de 2024, vigência em 26 de maio de 2025. Gerenciamento de riscos ocupacionais. O disposto nesse item deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais. Para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR15, Atividades e Operações Insalubres, e na NR16, Atividades e Operações Perigosas. Responsabilidades. A organização deve implementar nos seus estabelecimentos o gerenciamento de riscos ocupacionais de sua atividade. O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, PGR. O Programa de Gerenciamento de Riscos deve ser implementado por estabelecimento, podendo ser por unidade ocupacional, setor ou atividade. O gerenciamento de riscos ocupacionais pode ser atendido por sistema de gestão, desde que este cumpra as exigências previstas nesta NR e os dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas ou outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. O gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidente e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. A organização deve
Evitar ou eliminar os perigos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. Identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na linha G do subitem 1.4.1 e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. A organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. A organização deve adotar mecanismos para a participação dos trabalhadores no processo de gerenciamento de riscos ocupacionais, proporcionando noções básicas sobre gerenciamento de riscos ocupacionais. A consulta aos trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotada as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA, quando houver, e comunicar aos trabalhadores o risco consolidado no inventário de riscos e as medidas de prevenção previstas no plano de ação. A organização deve adotar medidas necessárias para avaliar e melhorar o desempenho em SST. Sempre que várias organizações realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho, devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais. Processos de identificação de perigo e avaliação de riscos ocupacionais. O processo de identificação de perigos e avaliações de riscos ocupacionais deve considerar o disposto na ANR e exigências legais de segurança e saúde do trabalho. Levantamento preliminar de perigos e risco. O levantamento preliminar de perigos e risco deve ser realizado antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações, para as atividades existentes, e na mudança e introdução de novos processos ou atividades de trabalho. O levantamento preliminar de perigos e risco deve ser realizado para identificar situações em que é possível evitar ou eliminar risco e identificar situações de risco ocupacional evidente nas quais a organização deve adotar medidas de redução ou controle imediatamente. Quando na fase de levantamento preliminar de perigos e risco, o perigo não puder ser evitado ou eliminado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação dos riscos ocupacionais, conforme disposto no subitem 1.5.4.3 e 1.5.4.4 desta NR. Quando na fase de levantamento preliminar de perigos e risco não for possível adotar medidas imediatas para reduzir ou controlar o risco ocupacional evidente, as medidas devem ser inseridas no plano de ação e o risco registrado no inventário de risco. A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos e risco pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos. Identificação de perigos. A etapa de identificação de perigos deve incluir descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, e identificação das fontes ou circunstâncias, e identificação do grupo de trabalhadores sujeito ao perigo, que pode ser constituído por um ou mais trabalhadores. A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos, previsíveis relacionados ao trabalho, que possam afetar a segurança e saúde no trabalho. A avaliação de riscos ocupacionais. A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu estabelecimento, de forma a manter a informação para a adoção de medidas de prevenção. Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com probabilidade de sua ocorrência. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam adequadas ao risco ou à circunstância em avaliação. A organização deve detalhar em documento os critérios das gradações de severidade e de probabilidade, os níveis de risco, os critérios de classificação de riscos e de tomada de decisão utilizados no gerenciamento de riscos ocupacionais. Após a determinação dos níveis de risco,
O risco ocupacional deve ser classificado para fins de identificar a necessidade de adoção ou manutenção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. A severidade deve ser estabelecida em razão da magnitude das possíveis consequências das lesões ou agravos à saúde. Para cada perigo identificado, quando existir mais de uma consequência possível, deve ser selecionada a consequência de maior magnitude. A probabilidade deve ser estabelecida com base na chance de ocorrência das lesões ou agravo à saúde. A gradação da probabilidade deve levar em consideração o cumprimento dos requisitos estabelecidos em NR e na legislação aplicável. Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravo à saúde decorrente de perigos físicos, químicos e biológicos, a avaliação deve comparar o perfil de exposição ocupacional com valores de referência ou aplicar outros critérios estabelecidos na NR9 e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar a exigência da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravo à saúde decorrentes de acidente, a avaliação de risco deve considerar a exposição do trabalhador ao perigo e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. A avaliação dos riscos deve constituir um processo contínuo a ser revista a cada 2 anos ou quando a ocorrência de uma das seguintes situações: após a implementação das medidas de prevenção para avaliação de risco, após as inovações e modificações na tecnologia, ambiente, processo, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem novos riscos ou modifiquem os riscos existentes. Quando identificadas inadequações insuficientes ou ineficácia das medidas de prevenção. Na ocorrência de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Quando houver mudança nos critérios legais aplicáveis e após a solicitação justificada dos trabalhadores ou da CIPA, quando houver. Nas organizações que possuírem certificação em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 anos. Controle dos riscos. Medidas de prevenção. A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que as exigências previstas nas normas regulamentadoras e dispositivos legais determinarem. Sempre que a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem 1.5.4.4.3. Sempre que houver evidência de associação entre as lesões e o agravo à saúde dos trabalhadores e risco às situações de trabalho identificados. E os resultados das análises de acidente e doença concluírem por esta necessidade. Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento e implementação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo a seguinte hierarquia: medida de caráter administrativo ou organização do trabalho e a utilização de equipamento de proteção individual, EPI. A implementação das medidas de prevenção deve ser acompanhada de informações aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitação das medidas de prevenção. Planos de ação. A organização deve elaborar plano de ação indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas conforme o subitem 1.5.4.4.3. O número de trabalhadores possivelmente atingidos deve ser utilizado como critério para aumentar a prioridade de ação. Para as medidas de prevenção, deve ser definido o cronograma com responsáveis, forma de acompanhamento e aferição de resultados. Implementação e acompanhamento de medidas de prevenção. A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados. O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar a verificação da execução das ações planejadas e da continuidade de sua aplicação, quando for o caso,
Deve contemplar as inspeções nos locais e equipamentos de trabalho. Deve contemplar o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos quando aplicável. E deve contemplar a participação dos trabalhadores e da CIPA quando houver. As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho. O acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores. A organização deve desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores integradas às demais medidas de prevenção em SST, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho. O controle de saúde dos empregados deve ser um processo preventivo planejado, sistemático e continuado, de acordo com a classificação de riscos ocupacionais e nos termos da NR7. Análise de acidente e doenças relacionadas ao trabalho. A organização deve analisar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. Deve ser realizada a análise de eventos perigosos que podem ter consequências graves. As análises de acidente e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas e considerar as situações geradoras de eventos, levando em conta atividades efetivamente desenvolvidas, ambientes de trabalho, materiais, processos produtivos, organização do trabalho e outros fatores relacionados com o evento. Devem ser documentadas e considerar os dados da organização, dados epidemiológicos e as informações prestadas pelos trabalhadores. Deve ser documentada e fornecer evidências para revisar e aprimorar as medidas de prevenção existentes. Preparação e resposta à emergência. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas à emergência de acordo com os riscos e características e a circunstância das atividades. Os procedimentos de resposta à emergência devem prever, no mínimo, os meios, responsáveis e recursos necessários para primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono de locais afetados, e devem prever, no mínimo, as medidas necessárias para emergências de grande magnitude quando aplicável. A organização deve realizar exercícios simulados conforme previsto em procedimento de resposta à emergência, que deve incluir sua periodicidade. Deve ser gerada evidências do exercício simulado quando realizado. Documentação. O PGR deve conter no mínimo os seguintes documentos: inventário de riscos e plano de ação. Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob responsabilidade da organização, respeitado ou disposto nas demais normas regulamentadoras, datados e assinados. Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados, aos sindicatos, representantes das categorias profissionais e à inspeção do trabalho. Inventário de riscos. Os dados de identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais. O inventário de riscos ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: caracterização do processo e ambiente de trabalho, caracterização das atividades, descrição dos perigos com identificação das fontes e ou circunstâncias, identificação das possíveis lesões ou agravos à saúde decorrente da exposição dos trabalhadores aos perigos, indicação dos grupos de trabalhadores expostos aos perigos, descrição das medidas de prevenção implementadas, caracterização da exposição dos trabalhadores aos perigos, dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos, biológicos e resultado das avaliações de ergonomia nos termos da NR17 e avaliação dos riscos, incluindo classificação para fim de elaboração do plano de ação. Inventário de risco deve ser mantido atualizado. O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos ou pelo período estabelecido em normatização específica. O GRO nas relações de prestação de serviços a terceiros. O PGR da organização contratante deve incluir as medidas de prevenção para organizações contratadas que atuem em suas dependências
e local previamente convencionado em contrato ou utilizar os programas das contratadas. No caso de utilização dos programas das organizações contratadas, estas devem fornecer à organização contratante o inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação referente às atividades objetos da sua contratação. No caso das organizações contratadas em que os serviços serão prestados somente pelo titular ou sócio, a organização contratante deve estender suas medidas de prevenção aos riscos das atividades objetos de sua contratação quando atuarem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. As organizações contratantes devem informar a organização contratadas os riscos ocupacionais sob sua responsabilidade, que possam impactar nas atividades das organizações contratadas. As organizações contratadas devem informar as organizações contratantes os riscos ocupacionais sob sua responsabilidade, que possam impactar nas atividades das organizações contratantes. No caso de organizações contratadas que realizam atividades no estabelecimento da organização contratante, cujos riscos resultem da interação das atividades das organizações, as medidas de prevenção devem ser definidas em conjunto sob a coordenação da organização contratante. Da prestação de informação digital e digitalização de documentos. A organização deve prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme o modelo aprovado pela SCTRAB, ouvida a CIT. Os modelos aprovados pela SCTRAB devem considerar o princípio de simplificação e desburocratização. Os documentos previstos nas NRs podem ser emitidos e armazenados em meio digital com certificado digital, emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil, normatizada por lei específica. Os documentos físicos analisados manualmente, inclusive os anteriores à vigência desta NR, podem ser arquivados em meio digital, pelo período correspondente exigido pela legislação própria, mediante processo de digitalização, conforme disposto em lei. O processo de digitalização deve ser realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Os empregadores que optarem pela guarda de documentos prevista no caput devem manter os originais, conforme previsão em lei. Os empregadores devem garantir a preservação de todos os documentos nato digitais ou digitalizados por meio de procedimentos e tecnologias que permitam verificar a qualquer tempo sua validade jurídica em todo o território nacional, garantindo permanentemente sua autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, irretratabilidade, privacidade e interoperabilidade. O empregador deve garantir à inspeção do trabalho amplo e irrestrito acesso a todos os documentos digitalizados ou natos digitais. Para os documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores ou dos seus representantes, a organização deve prover meios de acesso destes às informações, de modo a atender os objetivos da norma específica. Capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalho. O empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto na NR. Ao término dos treinamentos inicial, periódico e eventual previsto nas NRs, deve ser emitido certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento. A capacitação deve incluir treinamento inicial, treinamento periódico e treinamento eventual. O treinamento inicial deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado em NR. O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida nas NRs ou quando não estabelecidos em prazo determinado pelo empregador. O treinamento eventual deve ocorrer quando houver mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho que impliquem em alteração dos riscos ocupacionais.
O treinamento eventual deve ocorrer na ocorrência de acidente grave ou fatal que identifique a necessidade de novo treinamento, ou deve ocorrer treinamento eventual após o retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 180 dias. A carga horária, o prazo para sua realização e o conteúdo programático do treinamento eventual deve atender à situação que o motivou. A capacitação pode incluir estágio prático, prática profissional supervisionada ou orientação em serviço, exercícios simulados ou habilitação para operações de veículos, embarcações, máquinas ou equipamentos. O tempo despendido em treinamento previsto na ANR é considerado como trabalho efetivo. O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização. A capacitação deve ser consignada nos documentos funcionais do empregado. O treinamento previsto em ANR pode ser ministrado em conjunto com outros treinamentos da organização, observados conteúdos e cargas horárias previstos nas respectivas normas regulamentadoras. Aproveitamento de conteúdo de treinamento na mesma organização. É permitido aproveitamento de conteúdo de treinamento ministrado na mesma organização, desde que o conteúdo e a carga horária requeridos no novo treinamento estejam compreendidos no treinamento anterior. Desde que o conteúdo do treinamento anterior seja ministrado no prazo inferior ao treinamento em NR, ou a menos de 2 anos, quando não estabelecido esta periodicidade, e seja validado pelo responsável técnico do treinamento. O aproveitamento de conteúdo deve ser registrado no certificado, mencionando o conteúdo e a data da realização do treinamento aproveitado. A validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo aproveitado. Aproveitamento de treinamento entre organizações. O treinamento realizado pelo trabalhador pode ser avaliado pela organização e convalidados ou complementados. A convalidação ou a complementação deve considerar as atividades desenvolvidas pelo trabalhador na organização anterior, quando for o caso, as atividades que desempenhará na organização, o conteúdo e carga horária cumpridos, o conteúdo e carga horária exigido e que o último treinamento tenha sido realizado em período inferior ao estabelecido na NR ou a menos de 2 anos, nos casos em que haja período estabelecido em NR. O aproveitamento de treinamento anteriores, total ou parcial, não exclui a responsabilidade da organização de emitir a certificação da capacitação do trabalhador, devendo mencionar no certificado a data da realização dos treinamentos convalidados ou complementados. Para efeito da periodicidade da realização do novo treinamento, é considerada a data do treinamento do mais antigo convalidado ou complementado. Dos treinamentos ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previstos no anexo 2 da FNR. O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que previsto em NR específica. Tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, MEI, a microempresa, ME, e a empresa de pequeno porte, EPP. O microempreendedor individual, MEI, está dispensado de elaborar o PGR. A dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção e no seu PGR quando este atuar nas suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Serão expedidas pela Trabalho, SPRT, fichas com orientações sobre medidas de prevenção a serem adotadas pelo MEI. A microempresa e empresa de pequeno porte que não forem obrigadas a constituir SESMIT e optarem pela utilização de ferramentas de avaliação de risco a serem disponibilizadas pela CPRT,
Em alternativas, ferramentas e técnicas previstas no subitem, irão estruturar o PGR considerando o relatório produzido por estas ferramentas e o plano de ação. As microempresas, empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, quando no levantamento preliminar referidos não identificarem exposições ocupacionais, agentes físicos, químicos e biológicos em conformidade com a NR9 e declararem informações digitais na forma do item 1.6.1, ficam dispensadas da elaboração do PGR. As informações digitais de segurança e saúde no trabalho declaradas devem estar divulgadas junto aos trabalhadores. A dispensa prevista nessa norma é aplicável quanto à obrigação de elaboração do PGR e não afasta a obrigação de cumprimento por parte do MEI, ME e UPT das demais disposições do PGR. O MEI, o ME, a EPP, grau de risco 1 e 2, que declararem suas informações digitais na forma do item 1.6.1 e não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos ou riscos relacionados a fatores ergonômicos, ficam dispensados de elaboração do PCMSO. A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização de exames médicos e exames atestados de saúde ocupacional. Os graus de risco 1 e 2 mencionados no subitem 1.8.4 e 1.8.6 são previstos nas normas regulamentadoras número 4, SESMIT. O empregador é responsável pela prestação das informações previstas no subitem 1.8.4 e 1.6. Disposições finais. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarretará a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Os casos omissos verificados no cumprimento da STNR serão decididos pela Secretaria de Trabalho, ouvidas a CIT.